Eu penso que Cabo Verde poderá ir atrás do grupo dos pequenos Estados insulares, todos eles estão à caça da mesma coisa, portanto, é melhorar os incentivos para que esses Estados consigam chegar pelo menos próximo daquilo que foi traçado. E muito se tem falado de créditos de carbono. Cabo Verde também tem que pensar muito naquilo que está a ser agora negociado e que provavelmente será uma das plataformas de negociação do COP28, dos créditos azuis, portanto, do valor dos ecossistemas. Sabe-se hoje em dia que os próprios oceanos são dos maiores captadores de CO2 e que os ecossistemas saudáveis têm um papel fundamental nessa captação e, portanto, os grandes players estão a jogar exatamente nesse sentido de tentar colocar valor a essa moeda e capitalizar esse valor para que esses países, que normalmente são países que não têm tantos recursos, consigam então ter uma capacidade para encaminhar-se a si próprios para os limites e para os deadlines que estão a ser impostos a nível global. Mas indo por essa via, Cabo Verde não poderá estar a contribuir para agravar o problema, facilitando outros países a aumentarem a emissão de carbono? Vejamos, portanto, a ideia não é que, quando se vende créditos de carbono, não é dar a outros países a chance de que eles possam poluir, mas sim de que Cabo Verde, como não atinge a sua cota, digamos assim, de emissões, consegue transformar isso em moeda, e essa moeda pode ser utilizada para que o próprio país possa construir as suas infraestruturas para alcançar outras fronteiras, não é? Portanto, Cabo Verde nunca será um grande emissor, mas Cabo Verde tem vários problemas ambientais e problemas de infraestruturação que devem ser resolvidos e que também esses problemas apoiam o panorama global. Portanto, acho que a coisa é mais nesse sentido e não de dar aos poluidores a chance de terem uma maior margem de manobra. A sociedade civil, as organizações não governamentais viradas para o ambiente, estão a ter nesse processo o papel que lhes cabe? É assim, devemos falar claro, em relação ao ambiente, eu digo que Cabo Verde se poderá juntar, juntamente com os outros pequenos estados insulares nessa mesa, mas Cabo Verde será como uma tartaruga voltada de costas numa praia, não é? Eu tenho visitado muitas nações insulares que vê-se claramente que o governo impõe e está debruçado em perseguir as metas e isso consegue-se ver, é palpável. Cabo Verde não passa nunca da fase do discurso bonito e realmente as ações do terreno nunca são colocadas em prática. E sabemos que temos em Cabo Verde, nas últimas décadas, uma grande força motriz por parte das organizações de sociedade civil, tanto na arrecadação de fundos, tanto na capacitação dos cabo-verdianos para trabalhar nesse sentido, mas que quando chega a parte do Estado cumprir o seu papel, esse trabalho para por aí. E, portanto, Cabo Verde, nesse momento e nessa mesa de negociações, é um país que estende a mão sem dar nada em troca, porque realmente os nossos dirigentes não estão a demonstrar capacidade para realmente fazer cumprir normas, criar normas e implementá-las de forma a salvaguardar aquilo que são os nossos valores ecossistémicos. Significa então que o governo deveria ser mais aberto a envolver as organizações da sociedade civil, nomeadamente o caso dos grupos que estão na Associação Taola Mais. Exatamente, exatamente. Então, são grupos que ao longo de 2 décadas estão capacitados, já têm um suporte financeiro que pode realmente fazer com que Cabo Verde consiga atingir muitos objetivos, só que quando esses objetivos são conseguidos, faz parte do Estado dar continuidade. Podemos falar o caso, por exemplo, de Santa Luzia. A própria Biosfera e seus parceiros gastaram milhões a retirar os gatos de Santa Luzia, a reintroduzir espécies. Nesse momento, o panorama internacional virado para Santa Luzia é muito benéfico e todos aplaudem de pé, de forma com que a restauração da ilha foi feita e que nesse momento está novamente a ganhar vida, mas está completamente ao abandono, ou seja, tudo aquilo que se ganhou com muitos anos de esforço e com muito dinheiro gasto, pode vir-se a perder num único fim de semana em que um pescador resolva chegar ali e largar 2 gatos, por exemplo. Não existe nenhum tipo de biossegurança, não existe nenhum tipo
de fiscalização que impeça que isso aconteça. Isso é desmotivante, não só para as organizações da sociedade civil de Cabo Verde, mas também para os próprios financiadores internacionais que veem milhões dos seus dinheiros investidos e um governo que brinca com os resultados. É chegada a altura, então, de um livro branco feito de outra forma. Feito de outra forma e implementado, porque em Cabo Verde o que toca a nossa vertente fraca é a parte da implementação e muitos governantes dizem que pronto, não existe verba para o ambiente, isso pode até ser verdade, mas existe forma de alocar essas verbas, não é? Posso dar um exemplo, a Biosfera há alguns anos tinha um parceiro internacional que tinha verbas para implementar em Santa Luzia corpos de fiscalização com infraestrutura para polícia e etc. E o projeto não avançou por falta de assinatura do Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, verbas existem, é preciso termos sim um executivo que esteja de cara virada para aquilo que tem que ser feito e que não exista apenas discursos bonitos na hora que têm que ser dados e na parte da ação vemos que a coisa fica realmente no limbo. Isso foi em que altura? Isso foi 5 anos atrás, portanto, tivemos esse financiamento e pronto, o financiamento foi redirecionado para outros lados porque não houve assinatura do ministro na altura. E mesmo, Júlio, devo dizer que, portanto, esse executivo realmente vai sentar-se na mesa, se é que vai participar, vai sentar-se na mesa como um primo muito fraco, um primo distante, porque os outros países insulares já estão realmente há décadas à frente, à nossa frente, da forma de implementação de regulamentações e na força da implementação das mesmas. Devemos dizer que Cabo Verde, mesmo a parte no que toca a parte da presidência, o nosso Presidente da República como patrono dos oceanos, poderia estar a ter um programa que fosse ele muito mais interventivo e que mexesse mais as águas. Portanto, vemos que pelo seu discurso e por algumas ações que tem vindo a fazer, realmente a sua vontade está debruçada para seguir o bom caminho, mas pelo papel que tem nesse momento, ele poderia ter um programa que agitasse muito mais as águas e que fosse muito mais interventivo. As pessoas não ficam nos cargos para sempre e as pessoas são recordadas pelo aquilo que fazem e não pelas suas boas intenções.